Que 2020 foi um ano tenso, isso todo mundo já sabe. Aconteceram muitas tragédias, muitas notícias ruins, mas, dentro de tudo isso, com certeza nós tivemos grandes aprendizados durante esse ano. Por isso, no vídeo de hoje, eu vim compartilhar os 6 aprendizados que eu tive nesse ano de 2020 e eu quero que você compartilhe comigo aqui nos comentários o que você aprendeu com todo esse ano, com toda essa situação que nós estamos vivendo, porque é muito importante nós conseguirmos tirar pelo menos alguma lição de toda essa turbulência que nós passamos neste ano de 2020. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Victoria, eu tenho 17 anos e hoje nós estamos aqui para falar sobre aprendizados. Ano passado eu trouxe um vídeo falando sobre os 5 aprendizados que eu tive em 2019 e nada mais justo do que fazer o mesmo neste ano de 2020 que teve tanta coisa para nos ensinar. Nós sabemos, que aconteceram muitas coisas tristes, que muitas pessoas perderam aquelas que elas amam, que teve muitas famílias que sofreram, com todo esse problema de saúde pública mundial que nós estamos enfrentando, e sem contar todas as outras realidades, que foram expostas esse ano. Então, toda a desigualdade social, enquanto algumas pessoas estavam lá lindas e plenas, tendo aula online, outro aluno não tinha nenhum computador nem internet para conseguir acompanhar essas aulas. Então, assim, foi um ano de muita reflexão e de muita ideia de que a gente tá dentro do mesmo oceano, mas cada um em um barco diferente. Então eu vi que enquanto algumas pessoas estavam dentro de um navio super chique, passando por toda essa turbulência, tinha algumas pessoas que estavam apenas com um bote salva-vida para salvar 10, 20 pessoas. Então são realidades muito diferentes e é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nesse vídeo, e eu vou compartilhar com vocês aquelas coisas que mais me marcaram durante todo esse ano. Então não foi um ano fácil, foi um ano bem difícil, e com todas as coisas que aconteceram, nós temos que ser muito gratos por terminarmos esse ano com saúde, se a gente tá com as pessoas que a gente ama com saúde também, e principalmente entender que essa situação, ela ainda não acabou. A gente ainda não conseguiu enfrentá-la e superá-la. Então você pode estar vendo pessoas saindo, os bares cheios, os shoppings lotados, mas isso não significa que toda essa situação acabou, viu? Tomem cuidado, se protejam, cuidem de você mesmo, e cuidando de você, você vai estar cuidando do próximo. Pensem sempre assim, não pensa que é um jogo que só você precisa se cuidar, que se você se cuidar, você vai estar cuidando apenas de você. Não, fazendo a sua parte, você tá tanto se protegendo, quanto protegendo outras pessoas, as pessoas que moram na sua casa, as pessoas que você pode cruzar na rua. Então é importante continuar com todos os protocolos de segurança. Mas enfim, passando tudo isso, vamos analisar, o que foi este ano de 2020. 2020 começou de uma maneira normal, como todos os anos, estava todo mundo super empolgado, todo mundo tinha feito várias metas para esse ano, e aí ali no comecinho de março, pum, chegou o nosso querido amigo Coronga. E aí acabou tudo, gente? A gente ficou em casa e eu confesso pra vocês que no começo eu falei: a gente vai ficar 15 dias em casa e depois a gente vai voltar tranquilo. Tanto é que eu fui na escola, peguei alguns materiais só, nem trouxe tudo pra casa e falei: não, de boa, daqui a pouco a gente já tá de volta pra nossa rotina. Isso aí é só um probleminha que a gente vai resolver rápido. E aí não foi, Estamos aqui hoje, continuamos, não voltamos pra escola, as coisas não se normalizaram, até porque agora eu acho bem difícil de que as coisas voltem a ser como eram antes, As coisas vão ser em uma nova realidade, então vão ser novos cuidados, vão ser novas preocupações que antigamente a gente não tinha e agora nós vamos passar a ter. Mas assim, eu trouxe a minha colinha, porque senão eu não ia lembrar de tudo que eu preciso falar pra vocês. E bom, o primeiro ponto é: nós estudantes tivemos que nos adaptar à aula EAD.
E o que isso me mostrou? Além de toda a desigualdade que existe nesse nosso Brasil de meu Deus, né? Porque eu consegui acompanhar as aulas online, eu consegui ter uma boa internet, consegui me concentrar, mas existem pessoas que moram aqui perto da minha casa, na rua de baixo, que moram 6 pessoas em uma casa de um cômodo, não tem computador, a internet não é tão boa. Como que essa pessoa ia ter as mesmas aulas e a mesma qualidade de aprendizado que eu tive? Então, eu aprendi que é importante você ser uma pessoa adaptável, mas também é você fazer aquilo que está ao seu alcance. Porque muitas vezes as pessoas se cobraram de eu não estou conseguindo acompanhar a aula online. Mas entende por que você não está conseguindo. Às vezes a realidade da sua casa é tão absurda, é tão barulhenta, e tem muitas pessoas que moram com você que realmente não tem como você aprender 100% e conseguir focar 100%. Mas se você sentou ali, se você se dispôs, se você ao menos tentou enfrentar toda essa situação de cabeça erguida, né, nesse universo dos estudos, tenha certeza que você já vai ter, assim, feito muito, porque tem pessoas que eventualmente não conseguiram fazer isso. E é importante a gente entender que existem essas duas realidades muito marcantes aqui no Brasil, e é chocante, né, gente? A gente pensar que num país teoricamente tão rico exista tanta desigualdade, enquanto alguns têm tantas coisas, tantos privilégios, outras pessoas não têm saneamento básico. Porque esses dias eu tava vendo, né, um anúncio aqui no YouTube mesmo, e 50% da população do Brasil ainda não tem saneamento básico. Gente, isso é um absurdo. Então, essa questão de você ser adaptável, mas você conseguir se adaptar àquilo que você pode, né? Porque existem coisas que não tem como você se adaptar se você não tem o suporte necessário. É igual às aulas online. Se você não tinha uma boa internet, se você não tinha um computador ou um celular que você pudesse assistir às aulas, como que você ia se adaptar a essa realidade? Então, é importante saber que existem coisas que estão ao seu alcance e outras que não estão no momento. Então essa foi uma grande lição que eu aprendi nesse ano, de que a gente precisa ser adaptável àquilo que é realidade para nós. O segundo ponto é gratidão pelas coisas mais simples. Já no vídeo do ano passado, dos aprendizados de 2019, eu falei o quanto a gratidão tinha mudado a minha vida. E nesse ano de 2020 não foi diferente, porque o que eu agradeci por todos os dias acordar com saúde, para as pessoas que eu amo ter saúde, por eu ter um teto para estar debaixo, para eu ter uma casinha aconchegante para passar, né, esse período de isolamento. Nossa, existem tantas coisas que a gente precisa agradecer e que muitas vezes a gente fica tão automático que a gente nem percebe o quão privilegiado nós somos vivendo aí nessa realidade, nessa grande desigualdade que existe no Brasil e no mundo. O quão as pequenas coisas fazem diferença na nossa vida. E aí eu lembro que no começo do ano eu escutei alguém falando: se hoje você acordasse apenas com aquilo que você agradeceu por ter na noite anterior, o que você teria na sua vida? Então pensa, se você é uma pessoa que vai dormir, você não agradece pela sua casa, você não agradece pelo seu dia, pela sua saúde, pela sua alimentação, pelos seus estudos, existem muitas coisas para agradecer. E quando você começa a agradecer, vão surgindo mais coisas e mais coisas que você precisa agradecer. E eu falo que a gratidão, ela é um imã de coisas boas. Quanto mais você agradece, mais coisas para agradecer vão aparecer na sua vida. Não adianta, é um ciclo vicioso e é muito melhor você estar nesse ciclo bom de coisas boas do que você ser aquela pessoa negativa que só pensa em tragédia, que só pensa em coisas ruins. Então, comece, se você ainda não é uma pessoa que tem um caderno da gratidão, se você não é uma pessoa que pratica a gratidão diariamente, faça isso e você vai ver o quanto a sua vida vai melhorar. Porque quando você tá bem, quando você mostra pro universo que você tá uma pessoa bem, que você é uma pessoa que é grata pelo aquilo que você tem, o universo vai te recompensar por isso, porque você está atraindo isso pra sua vida. É muito louco, gente, é muito louco. A gratidão é uma coisa fantástica e que, sem dúvidas, mais uma vez, esse ano é uma grande lição. Aprender a ser mais grato é fundamental. Terceiro ponto que eu vi que é muito importante: nós jovens precisamos aprender sobre dinheiro. Ah, Vitória, mas você tá falando que eu vou ter que ficar assistindo aquele pessoal que fala sobre finanças, não sei o que. Se você não quiser assistir, não assista. Mas procure
procure informações sobre. Entenda o que é a inflação, entenda o que são os impostos que você paga, entenda todo esse universo, porque você vai precisar aprender a lidar com dinheiro. Principalmente quando você começar a trabalhar e aí você vai ter o seu salário, e aí você vai precisar dividir, você vai precisar conseguir separar para dar conta de fazer todas as coisas que você precisa. Então é importante que a gente crie essa estrutura de saber lidar com o dinheiro e não aprender a lidar quando você já estiver ganhando dinheiro e aí ficar todo perdido, se meter num monte de dívida, usar cartão de crédito, fazer tudo errado. Tudo errado não, né? Porque você não sabe que é errado ainda. Mas se você não tem contato, né, com essas informações, você fica perdido. Então é muito importante que nós jovens, que você destine, sei lá, 15 minutos do seu dia para ler o caderno de notícias do jornal de economia, ver o que está acontecendo, o que está acontecendo no nosso país, por que os preços estão aumentando ou por que os preços estão diminuindo, por que tal produto está mais caro, o que está acontecendo. Tudo isso é fundamental pra gente viver, porque tá acontecendo ao nosso redor e se a gente não tiver uma pequena noção, a gente só vai seguir a manada e nunca vai parar pra realmente entender e realizar as coisas que nós queremos. Então, o dinheiro, ele não traz felicidade de maneira alguma, mas ele vai te trazer uma alicerce. Quando você tem dinheiro pra fazer as coisas que você precisa, quando você tem dinheiro que possa proporcionar coisas legais pra sua família, pras pessoas que você ama, você se sente mais seguro. Não seguro de segurança física, de não ser assaltado ou essas coisas, mas você tem uma segurança de que, ok, se acontecer qualquer coisa, eu estou preparado e eu vou conseguir superar isso. E nessa pandemia, o tanto de pessoas que ficaram desempregadas, o tanto de pessoas que perderam a renda e assim ficaram perdidos porque elas não tinham uma organização, porque isso não é ensinado nas escolas, nós não aprendemos sobre isso. Então é fundamental que você comece 2021 aprendendo mais sobre dinheiro. Tá bom? O quarto ponto é inteligência emocional. Se você ainda não escutou falar sobre isso, você precisa começar a pesquisar hoje, assim que você sair desse vídeo. A inteligência emocional é simplesmente não, né? É muito complexo, mas resumindo aqui um pouquinho, né, do que eu venho estudando, é você conseguir controlar suas emoções diante das mais diversas situações. Então é você não se deixar interferir pelo externo e cuidar do seu lado interno, cuidar das suas sensações, cuidar da maneira com que você reage aos problemas. Então isso tudo é fundamental, gente. E quanto mais você começa a entender o seu cérebro e como funcionam as suas emoções, como funcionam os gatilhos mentais, você vai se tornar uma pessoa mais centrada, uma pessoa que consegue agir com calma diante das dificuldades, porque nessa pandemia, né, nessa realidade louca que nós estamos, aquelas pessoas que não conseguiram, por algum motivo, né, controlar muito bem suas emoções, acabaram tomando medidas drásticas, medidas erradas, agindo por emoção ali na hora, sem raciocinar muito, e aí depois as consequências chegam. Então é muito importante ter nessa inteligência emocional e não só aquela inteligência de ir lá e fazer uma prova e ir bem, mas também controlar todas essas emoções, porque isso vai muito também, né? Por exemplo, as aprovações de pessoas em grandes faculdades, quando a gente para pra ver, é porque aquela é uma pessoa que conseguiu manter ali a calma, manter tudo certinho, mesmo estando nessa correria de vestibular, nessa loucura, mas é uma pessoa que não se deixou tomar por isso. E é muito importante a gente conseguir lidar com as nossas emoções. E o próximo ponto é viver uma vida que vale a pena viver. Então, esquece aquela coisa de que você precisa ser alguém na vida. Porque nós já somos alguém na vida. Eu sou a Victoria, eu tenho aqui um canal no YouTube. Eu já sou alguém na vida. Então, a gente tem que começar a viver por coisas maiores, sabe? Então, um objetivo de transformar uma realidade, um objetivo de ajudar outras pessoas. Isso sim é que faz a vida valer a pena, sabe? Porque se você fica naquele jogo de, eu quero ser melhor, eu quero ser alguém, eu quero,
várias coisas que a gente sempre escuta aí na internet. Acaba que você entra num ciclo que você nem pensa, você só fica, eu quero ser melhor, eu quero ser alguém na vida, eu quero ser alguém na vida, mas o que é ser alguém na vida pra você? Pode ser que ser alguém na vida não necessariamente signifique que você vai ter que fazer uma faculdade, ou que você vai ter milhões de reais na sua conta. Isso não necessariamente é importante pra todas as pessoas do mundo. Cada um tem as suas prioridades, então a sua prioridade pode ser que você queira, sei lá, viver em contato com a natureza e de uma forma mais sustentável. Então, tudo isso faz super sentido na sua realidade, que não precisa fazer sentido na minha, mas precisa fazer sentido pra você. Então, quando a gente tem uma rotina, quando a gente vive uma vida que é só aquela coisa maçante, aquela coisa repetitiva, chega uma hora que a gente cansa e a gente quer jogar tudo pro alto e a vida não funciona assim, né? A gente precisa seguir e aí entra naquela coisa de ficar desanimado, de não querer fazer mais as coisas. Então por isso que eu falo, comece a ver o que você gosta de fazer, o que você sente prazer em realizar e comece a transformar isso em algo que faça parte da sua rotina, para que assim você consiga manter e realizar as coisas que você deseja realizar, sabe? Não ficar querendo realizar aquilo que é importante para outras pessoas, mas realizar o que é importante para você. E o próximo ponto é: nós precisamos focar naquilo que nós temos controle. Recentemente eu trouxe um post sobre isso no meu Instagram. O que acontece? Com toda essa situação, eu percebi que existiam coisas que eu conseguia controlar e beleza, eu ia lá reagir e fazer acontecer, mas existem coisas que não estavam dentro do meu controle. Então, por exemplo, em algumas vezes eu estava assistindo aula online e a minha internet simplesmente parou de funcionar. Eu consigo resolver o problema da minha internet? O máximo que eu consigo fazer é ligar pro técnico e falar, olha, a internet caiu, será que você tem como ver se deu algum problema no cabo, algo do tipo, e beleza. Só que aí ia adiantar se eu ficasse, ai que saco, essa internet só vem pra atrapalhar e que não sei o que, agora que eu tava prestando atenção na aula. Essa reação não ia me levar pra lugar algum. O que eu precisava fazer? Analisar, falar, bom, o que eu posso fazer sem a internet agora? Então eu poderia pegar o livro para ler a matéria que o professor estava falando antes da internet cair. Então isso era o que estava no meu controle. Resolver o problema da internet não era algo que eu conseguiria fazer naquele momento. Então eu simplesmente não quebrava a cabeça, não ficava desgastando a minha preciosa energia e o meu precioso tempo com algo que eu não ia conseguir mudar absolutamente nada, apenas por ficar reclamando. Então focar naquilo que você consegue controlar, que nós conseguimos controlar, é algo que me fez assim parar de perder tempo literalmente nesse ano de 2020, porque eu era uma pessoa muito preocupada assim com coisas. Ai, mas tá chovendo, e agora? Como que eu vou fazer minhas coisas? Eu falei, tá chovendo, e aí? Eu vou ligar pra Deus, vou falar, olha Deus, por favorzinho, você pode fazer parar de chover, porque eu preciso fazer as coisas da minha vida? Não, eu vou fazer independente se tá chovendo, se tá calor, se tá nevando, e isso foi uma coisa que eu aprendi muito nesse ano de 2020. Então tinha dia que não tinha internet, mas no momento da aula eu sentava, pegava o livro, fazia alguma coisa, porque eu sabia que era aquilo que eu tinha pra fazer, e era aquilo que eu podia controlar. Voltar à internet ou, sei lá, outras coisas que podem acontecer na nossa vida não estava dentro do meu controle e eu simplesmente aceitei isso e falei, ok, não vou me preocupar, vou seguir fazendo aquilo que eu preciso. E muda muita coisa na nossa vida quando a gente para de querer controlar tudo e passamos a focar na nossa reação diante de todas as coisas. Isso faz total diferença. Nossa, eu acho que falei um pouquinho nesse vídeo, mas enfim, esses foram os meus aprendizados de 2020, pensando assim, acaba sendo um pouco mais reflexivo, né, todos esses aprendizados, não é algo tão concreto, mas se você teve, né, algum aprendizado aí nesse 2020, que eu acho muito difícil você não ter tido, deixa aqui nos comentários que eu quero ter essa troca com vocês também e ver como que você enxergou todo esse ano, todo esse período, porque além, né, de eu expor aqui as coisas que eu aprendi, eu gosto também de ver o que tá acontecendo aí do outro lado da telinha. Então não esquece que estamos no mês de dezembro. Não esquece que estamos no mês de dezembro com vídeos todos os dias aqui no canal ao meio-dia ou no mais tardar às 18 horas da tarde. Mas é isso,
Um super beijo e tchauzinho, até amanhã!